Galileu Galilei, a testemunha de Jeová que viveu entre os séculos 16 e 17, vídeo número 55, uma produção Torre Small. Sei que essa afirmação pode causar surpresa ou até indignação por vários motivos. Afinal, naquela época ainda não existia o movimento dos estudantes da Bíblia, que mais tarde daria origem às chamadas Testemunhas de Jeová. Galileu era católico e dedicava seu tempo não ao serviço de campo, como é conhecido o proselitismo rutherfordiano, mas ao estudo da ciência e da natureza. Então, por que Torre Small chama Galileu de Testemunha de Jeová? Acompanhe até o fim e você vai entender. Antes de prosseguir, uma observação importante. Ao final deste vídeo, incluiremos notas históricas e esclarecimentos sobre alguns pontos mencionados aqui. O objetivo não é enfraquecer o paralelo apresentado, mas evitar simplificações indevidas. Nosso compromisso é com a crítica institucional, nunca com distorção histórica. Neste vídeo, vamos mostrar que a Watchtower moderna é, na verdade, um rascunho da igreja medieval. Enquanto a igreja romana atual, ainda que tardiamente, reconhece os erros de intolerância e ignorância do passado, a Watchtower, que tanto condena a igreja, errou seus piores traços e os atualizou em seus estatutos internos. Mas não achou oportuno errar essa parte de reconhecer os seus erros para pedir públicas desculpas. Vamos fazer um paralelo entre a Igreja de Roma do século XVII e a Igreja de Warwick do século XXI. Vamos analisar a história de Galileu Galilei, seu embate com o dogma religioso, e no final você me diz: estamos mesmo tão distantes disso? No. Ou estamos apenas vivendo um novo tribunal de inquisição? Só que agora nos salões do reino? O metro usado para medir, julgar e condenar Galileu Galilei foi tão pagão quanto o metro que a Watchtower usa hoje para medir, julgar e condenar os galileus modernos. Sim, Aristóteles e Ptolomeu ofereceram a base científica que sustentava a teologia de então, uma teologia de leitura literalista da Bíblia, em especial textos como Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Ambos defendiam uma cosmologia geocêntrica. Galileu apresentou outra possibilidade, o heliocentrismo. Pena que Aristóteles e Ptolomeu não fossem cristãos, mas pagãos, segundo o conceito eclesiástico desde os primórdios. Aceitar a proposta de um cristão colocaria em xeque a teologia vigente e, pior ainda, a autoridade do clero, in primis, do Papa. Mas em nenhum momento Galileu tentou impor seus estudos à teologia. Ele, como pesquisador, simplesmente apresentou sua descoberta, que não era só sua, mas também de Copérnico, só para citar outro nome célebre. A diferença talvez esteja no fato de que Copérnico tenha dito as mesmas coisas 90 anos antes, quando ainda não tinha sido celebrado o Concílio de Trento, o qual fortaleceria a ortodoxia cato-romana que alimentaria ainda mais a Inquisição. Não obstante tenha sido o mais famoso heliocentrista da história, Galileu não foi o único. Houve nomes excelentes antes e depois dele. Houve defensores até antes de Cristo
E aqui segue um elenco dos mais notáveis: Aristarco de Samos, Nicolaus Copernicus, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, Isaac Newton, Christian Huygens, Pierre Gassendi. Com isso, o que quero dizer? Galileu Galilei não abandonou a fé, só não quis abandonar as provas provadas que em nada comprometeriam a fé. No máximo, redicionariam conceitos históricos, científicos e interpretativos, mas não negariam a fé. Só que, como se sabe, antes da fé vem o autoritarismo, que não aceita ser discutido. O mesmo aconteceu com Raymond Franz. Suas descobertas não o levaram a abjurar a fé, mas a questionar uma leitura literalista de certos textos bíblicos. Com isso, ele não colocou em xeque a fé, mas sim a intransigência dogmática que a Watchtower herdou da tradição romana. Assim como no movimento protestante, Lutero parece ter sido o nome mais expressivo, mas havia antes e depois dele muitos outros com a mesma percepção reformadora. Mas voltemos ao heliocentrismo e seus dois expoentes, Copérnico e Galileu. Franz, Copérnico e Galileu, os dois em um. Na fase copernicana, Franz expôs suas descobertas com cautela, movido não por rebeldia, mas por honestidade intelectual. Como resposta, recebeu inicialmente um silêncio administrativo. Logo depois, uma emissão discreta. E, por fim, um esquecimento proposital. Nada barulhento, apenas um desvio de órbita controlado. Mas, então veio o concílio, não o de Trento, mas o de Brooklyn, uma versão mimeografada do autoritarismo eclesiástico. E com ele, a nova Inquisição versão século XX. Comitês judicativos, anatemas sociais. Aí, Franz deixou de ser Copérnico e passou a ser Galileu. Chamado a depor, pressionado a se retratar. Seu crime? Querer entender a Bíblia com coerência, sem precisar passar pelo filtro do corpo governante. A condenação foi velada, mas real. Expulsão, isolamento, demonização. Franz é a prova de que, no universo warricano, quem questiona o sistema solar doutrinário pode até começar como Copérnico, mas termina inevitavelmente como Galileu. E Franz não é um caso isolado, mas o pioneiro de uma galeria que só cresce entre os ex-membros notáveis. Raymond Franz, Carl Olaf Johnson, Barbara Anderson, Don Cameron, Rolf Furuli, Jan Froder Nielsen, Lloyd Evans. E tantos outros que o tempo não nos permite nomear. Aqui não está em pauta suas vidas privadas e suas escolhas pessoais, mas a resiliência à frente das injustiças dogmáticas da torre. Sem dúvidas, Raymond Franz, junto com os demais elencados aqui, e muitos outros anônimos, compõem não só a Galeria da Resiliência, mas também uma espécie de Hebreus capítulo 11 contemporâneo. Homens e mulheres dos quais o sistema religioso não foi digno. Nota de gratidão e admiração por aqueles que romperam o silêncio institucional. Torre Smo,
Aproveita este vídeo para prestar homenagem pública a homens e mulheres que ousaram tirar o fardo dogmático dos ombros, permitindo que a alma falasse. Pessoas que, com ou sem fé, com ou sem teologia, com ou sem retorno, decidiram caminhar com consciência. A essas vozes sérias, comprometidas, muitas vezes injustiçadas, nossa sincera admiração. Que seus nomes permaneçam como faróis, não de revolta vazia, mas de lucidez. Agora que delineamos o paralelismo entre Franz e Galileu, passando por Copérnico, fica clara a pergunta retórica inicial. Galileu Galilei, a testemunha de Jeová, que viveu entre os séculos XVI e XVII, como no passado, assim no presente. Pagãos podem ocupar posição privilegiada se for necessário para condenar irmãos que pesquisam e descobrem falácias inegociáveis, falácias que colocam em risco a hegemonia e o poder centralizador da classe dominante. Sim, aqueles que se dizem irmãos de Cristo, mas renegam o suposto próprio, como fizeram no passado com José do Egito. Agora você consegue entender um pouquinho mais da filosofia do Eclesiastes? Passam-se eras, culturas e tradições, mas não há nada de novo debaixo do sol. Este vídeo termina como começou, com respeito. A crítica aqui proposta é histórica e institucional, jamais pessoal. Toda fé merece ser refletida. Toda dúvida merece ser ouvida. E todo homem, como Galileu, merece poder olhar para o céu sem medo de condenação. Que nossa história continue a formar novos Galileus, não apenas estudantes, mas estudiosos de verdade, que conciliem fé e estudo sério. Aquele que questiona, investiga, revê e não tem medo de descobrir. Atenção! Como prometido no início, seguem agora as notas históricas e os esclarecimentos. Se desejar, pause o vídeo para ler com atenção ou faça um print para consultar depois. Torresmo. Somos muito
obstrutores.